Capítulo 1. O que é a lei da atração? Você é um imã vivo. Você atrai para a sua vida pessoas, situações e circunstâncias que estão em harmonia com seus pensamentos dominantes. Brian Tracy. A lei da atração não é um conceito novo. Sempre existiu e funciona constantemente, quer você acredite ou não. Você não pode deixar de usá-la e funciona perfeitamente 100% das vezes, seja a seu favor ou contra você. É uma lei impessoal e imparcial. Não importa se você acredita em Deus, Buda, nos deuses do hinduísmo, no universo. A lei sempre funciona exatamente da mesma maneira. Manifesta em sua vida qualquer coisa com que esteja alinhado, independentemente se o que você pensa, imagina, sente ou acredita é algo que você teme ou deseja. Antes de continuar, vamos esclarecer 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, não tenha uma casa cheia de cristais, pentagramas, velas, amuletos. Não invoque espíritos, deusas ou coisas do gênero. Também não julgo quem gosta de usar esse tipo de parafernália, mas simplesmente opto por não usar porque não faz sentido para a minha compreensão. Algumas pessoas usam esses tipos de elementos com grande sucesso, pois permitem que elas entrem em contato com sua própria inspiração. Então, se ter cristais, pentagramas ou imagens de deusas te faz sentir mais capaz, então eles são absolutamente adequados para você. Em segundo lugar, não estou interessado nos comentários de pessoas que falam do caminho verdadeiro ou do caminho original. O que compartilho aqui com você é baseado na minha própria experiência e você deve adaptá-la à sua. Ninguém tem o conhecimento absoluto de como fazer a lei da atração funcionar. E se alguém se atribui assim, eu aconselho a você a fugir, porque esse tipo de conversa cheira a dogma religioso. E não há lugar para dogma religioso em uma demonstração bem-sucedida. Terceiro, e este é um conselho em vez de um esclarecimento. Quero que você pense sobre o seu propósito ao usar intencionalmente esta lei. Muito da conversa atual sobre a lei da atração na mídia negligencia um aspecto fundamental desta ferramenta incrível. E não entendê-la é provavelmente o maior erro que você pode cometer. As pessoas muitas vezes caem na armadilha de pensar que a lei da atração se trata de obter mais e melhores coisas materiais, mas não é. Embora efetivamente nos ajude a conseguir coisas, o seu propósito mais profundo é fazer com que nos relacionemos melhor com nós mesmos, que nos amemos, aceitemos e nos apreciemos mais profundamente. Os bens materiais podem certamente fazer parte dessa grande vida, mas as pessoas se metem em problemas quando os bens materiais se convertem em seu principal objetivo. Se você se define pelas coisas que você tem, você nunca será verdadeiramente feliz e sempre haverá algo a mais que você precise para ser feliz. Sua felicidade se tornará dependente de coisas e circunstâncias que são externas a você e, consequentemente, você perderá sua concentração e sua paz de espírito. Sua vida será melhor quando você tiver isso em mente. Todos nós conhecemos alguém que pôde ter muitos bens materiais, mas ainda assim não é feliz. Portanto, não são as coisas que o farão feliz, mas como você se relaciona com elas. Muito bem. Esclarecimentos feitos, vamos continuar. Você notou que às vezes o que você precisa simplesmente se encaixa em seu lugar? Talvez você tenha conhecido o cliente ou parceiro de vida perfeito, apenas pelo destino ou por estar no lugar e na hora certos. Você já ouviu falar de pessoas que se encontram em relacionamentos ruins repetidamente e sempre reclamam que têm azar com seus parceiros? Todas essas experiências são evidências da lei da atração. Não existe coincidência. Tudo o que vemos nada mais é do que a lei da atração trabalhando com cada pensamento que você tem, quer você perceba ou não. E quanto mais é deliberadamente usada, mais dessas coincidências você pode ver. Porém, a maioria não entende do que se trata e só vive pensando: às vezes eu tenho sorte e às vezes tenho azar. Por que continuamos cometendo o erro de atribuir à sorte tudo o que nos acontece? Ou pior ainda,
porque achamos que o mundo é injusto conosco ao nos dar experiências ruins. No universo, tudo tem um propósito, tudo funciona e tudo se encaixa em perfeita harmonia. O Sol está perto o suficiente da Terra para sustentar a vida e temos uma Lua que causa ondas equitativas em todo o mundo. Então, com toda essa perfeição ao nosso redor, por que preferiríamos pensar que Deus tornou o mundo injusto conosco? Na verdade, nada é injusto, de forma alguma. Este mundo foi feito completamente e 100% justo para todos. Mas como posso dizer uma coisa dessa se tem algumas pessoas que nascem na pobreza e outras na riqueza? Bem, como você aprenderá em breve, cada ser humano na Terra tem a mesma capacidade de criar sua vida exatamente da maneira que deseja. Embora, infelizmente, não haja pessoas suficientes que entendam isso. A maioria das pessoas não sabe como usar a lei da atração e da energia em seu benefício. E à medida que envelhecem, tornam-se cada vez mais infelizes devido às circunstâncias infelizes, que na verdade causaram a si mesmas sem se darem conta. Acreditam que a sua infelicidade se deve à falta de sorte, ou a circunstâncias incontroláveis e infelizes, mas nunca ao seu próprio trabalho, recusando-se a aceitar ou reconhecer que é controlando a maneira como pensamos e sentimos que podemos criar deliberadamente o estilo de vida que queremos. Mesmo as pessoas em situação de rua poderiam ter sucesso se pudessem aprender a controlar os seus padrões de pensamentos e emoções. Então, não importa onde você nasceu, quanto dinheiro sua família tem, onde você estudou, ou se você nasceu com capacidades físicas diferentes. Todo aquele que nasce está sujeito à lei da atração e funciona da mesma forma para toda a humanidade. Claro, existem algumas coisas que não podemos mudar. Se alguém nasceu sem pernas, simplesmente não as consegue fazer a crescer. No entanto, ao usar a lei da atração, somos todos tão capazes quanto qualquer outra pessoa de criar o estilo de vida dos nossos sonhos. Este mundo é feito de energia e temos que dizer a essa energia exatamente o que fazer. A energia ao nosso redor, vagando sem rumo, um grande desperdício, e você tem duas opções. Deixar toda essa energia decidir por si mesma o que vai fazer, isto é, seu subconsciente, ou pode ser você a decidir o que acontece. Mas antes de vermos como assumir o controle da energia, vamos ver como esse conceito da lei da atração se originou. O movimento que se conhece como Novo Pensamento surgiu dos ensinamentos de Phineas Kimby no século XIX, em 1838. Kimby começou a estudar o mesmerismo e percebeu o efeito mental e placebo da mente sobre o corpo ao prescrever medicamentos sem valor químico, que curiosamente curavam pacientes de doenças. A partir daí, Phineas Kimby desenvolveu teorias de cura com ajuda mental. Mais tarde, o termo da lei da atração começou a ser usado amplamente nos círculos ocultistas. Não vamos nos aprofundar nessas referências, já que pessoalmente eu prefiro as explicações científicas. E embora os princípios e formas de manifestações ainda não sejam geralmente reconhecidos pela ciência ocidental, algumas descobertas da mecânica quântica, como o colapso da função de onda, que revisaremos nos capítulos subsequentes, estão perto de fornecer uma explicação para o processo de manifestação em termos de ciência. No século XX, o aumento do interesse do tema levou à escrita de muitos livros, incluindo A Ciência de Ficar Rico, de 1910, por Wallace Wattles, O Sistema da Chave Mestra, de 1912, por Charles Haanel, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de 1936, por Dale Carnegie, Pensa em Riqueza, de 1937, por Napoleon Hill, O Poder do Pensamento Positivo, de 1952, por Norman Vincent Peale, O Poder do Subconsciente, de 1962, por Joseph Murphy, Visualização Criativa, de 1978, por Chuck Conway, Você Pode Curar a Sua Vida, de 1980, por Lúcia Reis, A Lei da Intenção e do Desejo,
de 1994, por Deepak Chopra, O Segredo, 2006. Nesse ponto, o conceito da lei da atração ganhou bastante exposição com o lançamento do filme e do livro escrito por Rhonda Byrne. Desde então, a lei da atração se tornou muito popular. No entanto, como o filme retrata o assunto de uma forma muito superficial, com uma base inadequada para a aplicação do mundo real, contribuiu para algum ceticismo. Muito bem, mas então, o que é a lei da atração? A lei da atração é uma poderosa lei universal. Afeta cada parte da sua vida. É o segredo para ser feliz, viver uma vida plena e ter a capacidade de conseguir o que deseja. A compreensão dessa lei está diretamente relacionada à qualidade da sua vida, à riqueza, abundância ou à falta dela, e seu grau de sucesso. Essa lei simplesmente diz que criamos ou atraímos coisas, eventos, circunstâncias e até pessoas que entram em nossas vidas, graças aos nossos pensamentos e sentimentos. Isso significa que podemos ter, fazer ou ser qualquer coisa que escolhermos, usando os nossos pensamentos de maneira positiva. O oposto também é verdadeiro, ou seja, criamos cada uma de nossas circunstâncias negativas com os pensamentos e emoções que enviamos ao universo, e você logo entenderá o porquê e como isso acontece. Se você não está satisfeito com a sua situação atual, saiba que isso é apenas o resultado do que esteve pensando e sentindo no passado. Não tem nada a ver com o que você está pensando e sentindo agora. Como disse Gandhi, se você quer entender o seu presente, analise o seu passado. Se você quer entender o seu futuro, analise o seu presente. Você sempre esteve no controle do seu destino. Se nos últimos 40 anos você tem acalentado pensamentos de que nunca terá uma casa, então é muito provável que nesses 40 anos você não tenha uma. Mas mesmo que fosse esse o caso, não é tarde demais para mudar. No mesmo dia em que você começar a acreditar verdadeiramente que terá uma casa, será o dia em que isso se tornará uma possibilidade. Mesmo depois de 40 anos de padrões de pensamentos negativos, você ainda pode ser o dono daquela casa quando começar a usar a lei da atração de maneira positiva. Esta lei não é apenas uma ideia ou uma teoria. É uma das leis da vida com a qual todo ser humano está vinculado e é igual a qualquer outra lei universal. Portanto, não há como evitá-la ou modificá-la. Simplesmente é o que é. Vivemos em um mundo de causa e efeito. Portanto, existem duas maneiras de usar nossos pensamentos. A primeira é usá-los sem controle, e assim não teremos consciência dos efeitos que produzirão. Ou bem, podemos aprender a controlar essas emoções para obter os efeitos positivos que desejamos em nossa vida. Para entender melhor, pense em você como um grande imã. E nesse imã há um dial de controle com configurações, que vão de ruins a maravilhosas. Qualquer que seja a configuração do dial, é isso que entra em sua vida. Ou seja, a configuração do dial vai determinar as oportunidades, as pessoas, os eventos, as circunstâncias e as coincidências que você verá em sua vida. E aqui está o importante, a palavra verá. Notar essa nuance sutil é fundamental, porque a mudança está disponível para todos, embora apenas algumas pessoas possam vê-la, porque para a maioria suas mentes estão programadas para ver a escassez. São os seus pensamentos e sentimentos que determinam a configuração do seu dial. Portanto, se você tiver pensamentos e sentimentos inúteis, atrairá uma vida da mesma qualidade. Se você tiver pensamentos e sentimentos maravilhosos, terá uma vida maravilhosa. É realmente tão simples assim, embora nós, humanos, amemos tornar tudo mais complicado. Em um nível de energia, é assim que parece. De acordo com a física quântica, absolutamente tudo é energia. Você, a cadeira em que está sentado, as suas roupas, seus pensamentos ou seus sentimentos. Mas o conceito de que tudo é energia é contrário à nossa experiência. Acreditamos que somos sólidos, que a cadeira em que estamos sentados é sólida e assim por diante.
E então, como sabemos que tudo é energia? Graças à famosa equação de Albert Einstein, E é igual a mc2², onde E é energia, m é a massa e c é a velocidade da luz. O 2, o quadrado, significa simplesmente que a velocidade da luz é elevada ao quadrado. Graças a esta fórmula, sabemos que o universo é uma grande bola de energia inesgotável. Em suma, diz que a energia se transforma em massa e vice-versa. Agora, como é que essa energia, os nossos pensamentos, se tornam realidade, massa? Em física quântica existe um conceito denominado onda de probabilidade. Essas ondas de probabilidade são onde tudo neste universo começa em forma física. São energias, como tudo que podemos ver e tocar, ou tudo o que não podemos ver nem tocar, como os pensamentos. Nos referimos a essas ondas vibracionais como ondas de probabilidade, pois elas começam como energia que provavelmente se tornará qualquer coisa que decidirmos que seja, mas não se tornará algo até que um pensamento seja enviado ao universo para colocar tudo em movimento. No capítulo Seu Cérebro Escolhe a Sua Realidade, veremos com mais detalhes como isso acontece. Por enquanto, peço que você confie em mim e aceite que no momento em que você tem um pensamento, é o momento exato em que o pensamento se converte em algo, ou seja, se torna uma pequena partícula no espaço. Este é o início, quando se está criando uma realidade física e tangível. E então, quando o objeto do seu pensamento já foi criado nesta pequena forma, é a sua vez de abordá-lo aplicando a lei da atração. Tenha em mente que não apenas os objetos funcionam dessa maneira. Basicamente, todas as coisas, situações e circunstâncias que você experimenta são feitas de energia. Bem, como você pode conseguir o que deseja usando a lei da atração? Para atrair o que você deseja, você deve colocar sua própria energia vibracional no mesmo nível vibracional que você deseja. Já discutimos que seus pensamentos são o que criam a minúscula partícula dos seus desejos. Mas também são seus pensamentos que trazem sua energia vibracional ao mesmo nível desse desejo. No entanto, não é assim tão simples. Para que o seu pensamento seja realmente enviado para o universo, o pensamento deve vir de sua mente subconsciente. Todos nós temos uma mente consciente e uma mente subconsciente. A mente consciente é aquela que você usa para fazer as coisas do dia a dia, enquanto o subconsciente é onde você guarda suas memórias e sentimentos de longo prazo e está constantemente enviando pensamentos para o universo, independentemente de se esses pensamentos serem algo que você teme ou deseja. Existem algumas sutilezas muito importantes que você deve compreender e aceitar. Em primeiro lugar, o universo não pode dizer a diferença entre um pensamento bom e um pensamento ruim. Ele não entende se o seu pensamento é algo que você deseja ou não, e é por isso que o uso das palavras quero ou não quero não faz diferença. Se você está pensando, não quero perder meu emprego, seu cérebro e o universo apenas ouvem a parte sobre perder seu emprego. Outra coisa que você deve aceitar é que o universo não tem ouvidos. Tudo que você dizer em voz alta não será ouvido. Se por um ano você falasse em voz alta, quero que meu chefe me dê um aumento, mas na sua cabeça ficasse pensando, não vou receber este aumento, adivinha o que vai acontecer? Você não vai receber este aumento. O universo não ouve as palavras que você diz, ouve o que você pensa. Portanto, a qualidade dos seus pensamentos e sentimentos está diretamente relacionada à sua qualidade de vida. Seus pensamentos e sentimentos são energias e, como tal, começam a ressoar, a atrair e se envolver com pessoas, circunstâncias, oportunidades e eventos que vibram no mesmo ritmo. A esta altura, tudo pode parecer um tanto místico, mas logo mostrarei como a ciência apoia essa filosofia. Neste ponto, quero que você entenda que, ao contrário da opinião da maioria das pessoas, conseguir o que deseja tem muito pouco a ver com ser digno, merecedor ou mesmo ganhador, mas sim é uma questão de vibrar na mesma frequência do que você deseja atrair. Sempre acontece assim.
Você já andou na rua e de repente começou a flutuar no ar porque a gravidade tem uma pequena pausa? Eu espero que não. Ao menos comigo nunca aconteceu. Isso porque a gravidade é uma lei universal e está sempre operando, independente de se você acreditar nela ou não. E como você já sabe, a lei da atração também é uma lei universal. Então você está sempre atraindo algo e não pode evitar. Portanto, a questão importante é: você está atraindo o que deseja ou o que não deseja? Como seus pensamentos e sentimentos são tão importantes para determinar o que você atrai, neste ponto você pode pensar que precisa controlar todos eles. No entanto, isso seria uma tarefa impossível. Temos entre 60.000 e 70.000 pensamentos por dia. Por isso, seria impossível avaliar cada pensamento para determinar se é positivo ou negativo. Mas felizmente existe uma maneira muito mais fácil. Os seus pensamentos produzem sentimentos. Então tudo o que você precisa fazer é prestar atenção a como está se sentindo. A maneira como você se sente determina o tipo de imã que você é. Se você se sente bem, você é um imã que atrai o que deseja. Se você se sente mal, está ocupado atraindo tudo o que nunca quis. É tão simples assim. Imagine que quero 5 novos clientes em meu negócio. Então eu digo: quero 5 novos clientes. Isso soa muito bem. Parece que estou falando sobre o que eu quero. Mas, e se eu sentir mal quando dizer isso? Talvez eu tenha alguns pensamentos ou crenças limitantes como: isso nunca vai acontecer, é muito difícil, não posso fazer isso. Talvez dizer nem pareça verossímil. E, portanto, o que realmente estou atraindo é a necessidade de novos clientes, a decepção e a frustração de não tê-los, em vez de atrair o que realmente eu quero. Assim, seus sentimentos mostram onde está o dial do seu imã, independentemente do que você diga ou que deseja. Embora os princípios da lei da atração sejam bastante simples, a sua aplicação não é necessariamente assim. Como já vimos, primeiro é necessário ter consciência para perceber como você se sente, e segundo, é preciso disciplina para fazer algo diferente quando você se sente mal. Não importa o quão correto, justificado ou apropriado você acha que é o seu mau pensamento. Quando você entende sobre a lei da atração, percebe o que o custo de ficar se sentindo mal vai custar mais do que você está disposto a pagar. Uma das estratégias mais simples para monitorar seus pensamentos e controlar os seus sentimentos é prestar atenção à sua linguagem e às palavras que você escolhe usar com mais frequência. Suas palavras, tanto aquelas que você diz em voz alta, quanto aquelas que você diz silenciosamente, muitas vezes fora do seu nível de consciência, estão intimamente relacionadas ao que você atrai. Quando você fala sobre algo do seu passado, você não está apenas relatando, você está o recriando. Em nível hormonal, químico, neurológico e energético, seu corpo responde exatamente da mesma forma a essas histórias do passado e ao que acontece no presente. Então, que tipo de histórias você está contando a si mesmo? Na edição de 22 de maio de 2007, no New York Times, há um artigo de Benedict Caren intitulado "Esta é a sua vida e como você a conta". O artigo afirma que, por meio de entrevistas com centenas de homens e mulheres, uma tendência foi claramente identificada. Pessoas com problemas de vida semelhantes contaram histórias semelhantes. O que segue é um trecho do referido artigo. Ao analisar os textos das entrevistas, os pesquisadores encontraram fortes correlações entre o conteúdo da vida atual das pessoas e as antigas histórias que contam. Aqueles que são normalmente vistos como amargos têm muitas lembranças boas, mas essas cenas são frequentemente contaminadas por alguns detalhes sombrios, como, por exemplo, o orgulho da formatura da faculdade foi prejudicado quando um amigo fez um comentário mordaz, ou a festa de casamento foi maravilhosa até que o padrinho desmaiou por causa da bebida. Uma nota de decepção parece encerrar cada uma das frases narrativas. Em contraste, os chamados atutos generativos, aqueles que têm a pontuação elevada em testes que medem a consciência cívica,
e seu nível de responsabilidade tendem a ver muito mais de seus eventos de vida na ordem inversa. Por exemplo, eles reprovaram na sexta série, mas conheceram um conselheiro maravilhoso e ingressaram no quadro de honra do ano seguinte. Foram abandonados por seus parceiros em um divórcio doloroso, mas isso lhes permitiu conhecer um novo parceiro maravilhoso. Portanto, ouça a si mesmo e analise as histórias que conta aos outros e a si mesmo. Com que frequência você fala dos seus problemas? Com que frequência você fala sobre o quão não funciona? Com que frequência você fala sobre o que não quer? Cada vez que você se dedica a uma dessas atividades, você está pedindo exatamente isso no cardápio da vida. Quando você se pegar falando sobre o que não quer, pergunte-se o que é que você realmente quer. Quando você se pegar falando sobre os problemas e o que não funciona, pergunte-se: o que eu gosto nisso? O que tem de positivo? Suas escolhas de palavras também é importante. Embora palavras diferentes possam ter o mesmo significado, elas podem ter impactos e repercussões muito diferentes. Experimente você mesmo. Diga em voz alta as palavras problema e depois desafio. Provavelmente a palavra desafio parece mais leve, mais amigável e inclusive mais motivadora. E embora as duas palavras tenham essencialmente o mesmo significado, elas têm um impacto muito diferente. Portanto, aprenda a prestar atenção em quais palavras o expandem e quais o contraem, e então seja seletivo com as quais palavras você escolhe. As palavras e os sentimentos são combustíveis da lei da atração. Portanto, se você está usando palavras que o constrangem, você está criando sentimentos de constrição, que atrairão mais constrição para a sua vida. A mesma coisa acontece toda vez que você se critica ou se insulta. Fico espantado com a frequência que ouço alguém dizer coisas como: sou tão estúpido, não sirvo para isso, ou algo muito pior. Punir a si mesmo não vai melhorar a sua vida, nem mudar o comportamento pelo qual você se pune. Pare de usar o diálogo negativo consigo mesmo. Pense no seguinte: se você contasse a seus amigos o que diz a si mesmo, eles ainda seriam seus amigos? Portanto, preste atenção ao que você está realmente pensando e sentindo. E esteja plenamente ciente de que cada pensamento você está pedindo algo ao universo e que seus desejos são ouvidos a cada momento. O universo quer dar a você o que você quer, então é melhor você pedir coisas positivas. Portanto, agora mesmo, sua primeira tarefa será analisar suas histórias, pensamentos e sentimentos e assumir a responsabilidade por sua vida. Isso é algo que nenhum livro e nenhum autor pode fazer por você. Sentir-se e agir como vítima cria energia negativa e só atrairá mais daquilo que você deseja. Perceba que a maneira como sua vida está agora é o resultado de como você usou a lei da atração, e somente você é responsável pelas coisas que atraiu. Não me interprete mal. Não se trata de se culpar por tudo o que aconteceu com você em sua vida. Entenda que às vezes coisas ruins acontecem, como perder um emprego, passar por uma separação ruim ou não ser aprovado para um empréstimo. Mas você pode olhar para trás, para essas situações e descobrir que algo melhor aconteceu como resultado dessa experiência, e o que nunca teria acontecido se não fosse o evento negativo. O que aconteceria se, quando ocorressem as coisas ruins, você estivesse aberto para descobrir o papel que o evento pode desempenhar num plano muito maior e mais benéfico que o universo tem reservado para você? Quando a vida se torna difícil e dolorosa, você tem duas opções. Você pode aceitar o que aconteceu ou pode sofrer. E aceitação não significa que você está atraindo a situação, que você gosta dela ou que deseja o que aconteceu. Significa simplesmente que você aceitou a ideia de que, por mais que tente, não vai mudar o que aconteceu. A aceitação é uma forma de desapegar para que você possa abrir espaço para que coisas melhores aconteçam. Tenha certeza de que nada dura para sempre e que as coisas mudarão inevitavelmente. Na verdade,
Uma das leis da natureza é a mudança ou a impermanência. A única constante é a mudança. Portanto, faça as pazes com o seu passado, aceite-o, perdoe-o e viva no presente. O que quer que tenha acontecido já ficou para trás. A vida nem sempre é justa. Se você sempre se concentra em como as coisas eram e na injustiça que sente, continuará a recriar seu futuro a partir desse estado. Mas perceba que não importa o quão ruim tenha sido, isso não está acontecendo agora e só existe em sua memória. Então você não precisa deixar que controle seus pensamentos, emoções ou carregue isso em seu futuro. Concentre no que você tem controle e escolha experimentar o momento presente. O que quer que você esteja focando, sentindo e imaginando agora é o que você está criando para o seu futuro. E é exatamente esse conceito que veremos no próximo capítulo. À medida que aprendemos sobre as fascinantes descobertas científicas que explicam a maneira como nosso cérebro escolhe a nossa realidade.